Esse é o ProsaCast, podcast do mandato do deputado estadual Jefferson Fernandes. Hoje vamos conversar com uma grande autoridade na historiografia gaúcha. O ProsaCast é uma iniciativa do gabinete do deputado Jefferson Fernandes. Como eu disse, eu sou o Celso Rodrigues, estamos aqui com o deputado Jefferson Fernandes para debater, discutir pautas muito necessárias e urgentes na sociedade gaúcha. E também ligadas ao nosso passado não muito recente, uma vez que nós estamos iniciando as comemorações e reflexões sobre a temática missioneira, os 400 anos da chegada das reduções jesuíticas ao território gaúcho. E hoje nós temos conosco aqui uma autoridade, um cardeal da historiografia gaúcha, digamos assim, que é o professor doutor Luiz Carlos Golim, conhecido como Tal Golim. Uma pequena digressão pessoal: conheci o Tal Golim na obra do Bento Gonçalves, lá nos idos dos anos 80, eu acho, né? E na Ideologia do Gauchismo, duas obras iniciais de uma vasta produção bibliográfica e de um currículo também bastante diversificado, né, deputado? O professor doutor historiador, ele também é navegador, e não só nos mares da história, pelo que eu sei, mas também em outros mares. Vamos ouvi-lo bastante hoje, e eu estou comigo aqui uma obra do historiador Tal Golim, A Guerra Guaranítica, que é muito interessante, né, para as gerações atuais, né, que tem muita dificuldade com a memória. Essa obra, por exemplo, traz aqui as fontes primárias, inclusive, né, das autoridades portuguesas e espanholas envolvidas na Guerra Guaranítica, né? O deputado também traz ali uma outra edição, como eu disse, de um vasto repertório de produção. Eu tenho a edição aqui de 2014. Pois é. E uma última indicação também: o professor Tal Golim, assim como eu, também é oriundo do doutorado de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É um doutor em História Ibero-Americana, de um vasto currículo que eu vou deixar que ele nos apresente aqui. Bom dia, deputado. Bom dia. Muita honra recebê-lo aqui entre nós, um professor doutor. Para mim é uma alegria, Tal, de contar com a tua participação e dizer de antemão aqui, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu já admiro há muito tempo as tuas obras, os teus estudos, e acho que é bom registrar isso de público, né? Às vezes, talvez o escritor solitário imagine que pouco influencia ou pouco influenciará nos seus escritos, mas quero dizer o contrário. Eu, como eu referi, há mais tempo procuro fontes confiáveis e críticas ao que aconteceu na história do Rio Grande do Sul, e sou missioneiro, né? Nascido em Santo Ângelo, criado em São Luís Gonzaga, então respiro aqueles ares cotidianamente, convivo com os remanescentes dos povos guaranis, tanto descendentes quanto aqueles que continuam em aldeias. Nós temos a aldeia Alvorecer em São Miguel, uma aldeia na Buriti em Santo Ângelo, afora várias outras comunidades, tanto no lado brasileiro quanto no lado argentino e paraguaio, que a gente também tem uma relação muito boa aqui. E, aliás, estamos fazendo um trabalho também nesse sentido de integrar autoridades dos 30 povos missioneiros. 15 reduções que eram na Argentina, 8 no Paraguai e 7 aqui no Rio Grande do Sul. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, antes de ver a imagem do Tal, e hoje em dia as redes sociais possibilitam ver a foto da pessoa, esse homem tem tanta coisa feita já na década de 70, que eu imaginava ele com mais ou menos uns 350 anos. Assim, é a imagem do historiador, né? Pesquisador. E aí eu me surpreendo, se o cara anda velejando, né? Tá super bem e tal. E além da tua escrita, Tal, sobre a história das reduções, enfim, uma coisa que também me chamou muito a atenção agora no último período, eu fui estudar um pouco sobre a história do Noel Guarani, e vi que, inclusive, em shows do Noel, ele refere o teu nome elogiosamente, né? Sim, pelo escritor precoce. Como uma espécie de assessor, né? Orientador dele.
E aí eu pensei, pô, o Noel fez sucesso lá na década de 70 e o tal já era o cara que... Era o tal. Né, já era o tal. Digo, tia, daí por isso eu me convenci, esse homem deve ter uns 300 e poucos anos, né? Então que bom tê-lo aqui conosco, com tantas realizações e super bem aí tomando um mate amargo que marca também a tradição guarani nesse estado e nesse continente. Bem, é um prazer conversar com vocês e eu sempre tive uma, uma felicidade muito grande de... Eu sempre tive uma inquietação pelos antigos, digamos assim, pelos velhos, pelos idosos, e sempre fui muito bem recebidos por eles. Então, eu desde criança eu gostava sempre de ficar escutando conversa, perguntando e assim por diante, né? Eu não sei se está reverberando muito aí a minha fala. Eu queria só que Estamos vocês ouvindo me bem aqui. orientassem. Então, é por isso que nessa questão do Noel, do Senair, do Jaime, né? Sempre assim, tive amizade com pessoas bem mais, com mais experiência, né? E curiosamente eu acabava tendo também um certo respeito dessas pessoas, né? Mais ou menos eu sempre ficava escutando quem tinha algo a dizer, né? E todo o meu trabalho intelectual vem disso, de muita estrada, muita música, muito teatro, muito cinema, muita aventura, né? E é disso que vem o meu trabalho aí, dedicado também muitos anos à história das missões. O desafio nosso essa chamada celebração dos 400 anos, falo celebração porque está no decreto estadual que cria a programação dos 400 anos das missões jesuíticas guaranis. Nós, enquanto parlamento criamos uma comissão para acompanhar as atividades, os ditos investimentos que estão sendo feitos. E o nosso enfoque aqui delimitado dentro da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos é justamente recuperar essa memória tão menosprezada, inclusive, por nós gaúchos, e falo também como missioneiro que sou, e falar não só do período das reduções, que é muito rico, importante, impactante, impressionante, mas também daquele período pouco mencionado anterior à chegada dos padres jesuítas. Porque dá uma impressão também de que a história só começou há 400 anos atrás. E para citar um exemplo, essa semana, numa escavação arqueológica lá em São Luís Gonzaga, se descobre uma panela de cerâmica que data de 2.000 anos atrás, segundo a arqueóloga que fez a análise preliminar lá, e guarda muita semelhança com os artefatos fabricados à época, produzidos à época na região amazônica. Então, só esse instrumento por si só revela que bem antes, então, das missões, nós tínhamos populações importantes aqui, hegemonizadas pelos guaranis, mas não só os guaranis, e que tinham o seu jeito de cultivo da terra, estamos falando aqui da erva mate, mas outros produtos importantes, como o milho, que para nós é um elemento fundamental. E aí tem as injustiças históricas, né? Porque acabou vindo, só no século XIX, imigrantes alemães e italianos, e passou uma imagem para a nossa cabeça de que a polenta, os produtos a partir do milho, derivados do milho, eram coisa de italiano. Eu confesso que eu até imaginei que tinham trazido consigo da Itália. Então, mesmo a fabricação de erva mate hoje, a gente percebe essa diferença no lado uruguaio, argentino e paraguaio, que ainda preservam a erva um pouco mais forte, né, mais amarga. E eu conheço os empreendedores desse setor, dialoguei já com entidades que representam eles,
Mas certamente muitos deles não têm mais a memória histórica do surgimento, ou muitos até não querem lembrar dessa origem do dito hoje como chimarrão. Mas uma coisa tal que nós estamos usando, e tu falasse em linguagem aqui, assim como é importante nas artes, na política é fundamental ser compreendido pelas pessoas, né? Então nós estamos também num esforço para mostrar esse passado anterior às reduções, o que significou a experiência dos nossos 7 povos, ou 30 povos. Aliás, também estamos mencionando aqui no nosso trabalho a primeira etapa, a primeira fase da chegada dos padres jesuítas, porque quando você fala 400 anos, não são 400 anos dos 7 povos. Não. E sim dos 18 povos, né? A primeira etapa, a primeira fase é abortada por invasões dos bandeirantes, que também é muito pouco compreendida. Isso, mesmo também. Eu, quando criança, eu lembro, a gente ouvia falar nas reduções e tal, mas daí entrava, por exemplo, a Batalha do Embororé. Tá, mas como é que se encaixa se não tinha começado ainda as reduções que nós conhecemos hoje, enfim? Então, falar um pouco desse anterior, a experiência que deu certo, sobretudo ali no século XVIII, mas para chegar, obviamente, no que nós temos hoje, que é uma miscelânea, né, de informações, uma contra-informação, inclusive, né, negando os povos originários. E eu estou meio prolixo aqui nessa fala, mas só para citar que nós tivemos essa semana aqui na Assembleia a presença de indígenas guaranis protestando para permanecerem no seu território em Viamão, que o governo do estado quer retirá-los para entregar para um setor imobiliário, aí, de logística, enfim. E eu notei o comportamento dos colegas assim, totalmente apáticos, a maioria, ou alheios àquela preocupação, e umas abordagens que foram feitas depois, dizendo que são respeitosos aos indígenas, mas a sociedade tem que crescer, tem que aquecer a economia, etc, etc. Então, me parece que as abordagens de massacre da cultura indígena, em especial nesse caso aos guaranis, continua tendo a mesma tônica, e nós precisamos dialogar com as novas gerações sobre esse passado riquíssimo que tu simbolizaste aqui através da cultura da erva mate, que é muito emblemático. Ontem eu citei, inclusive, também, além da erva, o próprio consumo da carne de gado, né, que se fala tanto no gauchismo, da importância da proteína animal, enfim, que foi introduzido aqui no estado pelos próprios jesuítas. Então, eu gostaria de te ouvir assim, numa abordagem mais geral dessa entrada dos padres jesuítas nas missões e o impacto, né, que a gente tem nos dias atuais, tanto positivos, porque estamos aqui, estamos vivos e falando dessa história, queremos ouvir muitas lideranças guaranis também, mas essa tentativa de suprimir esse passado tão rico, tão importante do estado. Nós temos, assim, ó, na historiografia, tem muita gente estudando, pesquisando, alguns diletantemente, outros por interesses meramente turísticos, por negócios, etc, né? Mas tudo isso não pode, digamos assim, os interesses contemporâneos não podem resultar num problema para a compreensão da história missioneira. Eu acho que a história missioneira ela é bem mais, tem uma complexidade muito grande que precisa ser atendida, né? De repente a pessoa só quer ali fazer um turismo religioso, a outra vender algumas coisas, né? Mas tudo isso faz parte. O que é interessante é aprofundar essa noção civilizatória, da experiência civilizatória que foram as missões, né? Nós temos um problema muito sério também, porque há uma predominância de um certo jesuitismo na história missioneira, né? Isso tira o protagonismo indígena, Indígena, né? né?
eu diria que se a gente fosse fazer uma avaliação ou querer ter uma compreensão civilizatória das missões, o nome missões atrapalha. Sim. Atrapalha. Porque na verdade, isso que nós entendemos como povos de índios, as missões ou as reduções, elas possuíam dois componentes. Um componente que era a Companhia de Jesus, que na verdade cuidava da educação, aquilo que é característico de uma espécie de abadia, e das relações internacionais de toda essa província que foi montada, pegando Uruguai, Rio Grande do Sul, Paraguai, Santa Catarina, Paraná, né, e Argentina e parte da Bolívia, inclusive. Nós temos que entender que o cotidiano, a mecânica de gestão de todo esse território, ele desde o início, desde lá às 18, que a gente pode chegar até 20 ou 19, a primeiras reduções, as primeiras continuavam aldeias multiplicadas por cacicados. Essa narrativa jesuítica, digamos assim, ela tira da história missioneira o que eu acho que é algo fundamental estruturalmente para compreender, né? Então, na primeira fase, lá do século XVII, o que aconteceu? Os missionários iam entrando nos territórios e iam fazendo relações com caciques, iam convertendo caciques. Mas esses caciques continuavam vivendo como indígenas. O principal de imaginário de mundo, né, de religiosidade, se dava muito nesse campo. Mas muitos caciques também eram pajés. Então, veja a complexidade. O padre ele entrava numa redução, ou melhor, numa aldeia, e queria transformar ela em redução, mas na verdade ele só fazia uma pequena extensão de uma catequese muito rudimentar, com coisas elementares, assim, né? E tentava formar ali Era uma pregação pontual. Pontual, e a vida continuava. Ele ia embora, etc. Quando ia para uma próxima área, ia uma série, uns 10 caciques, 15 até, né, que em tese estavam catequizados, mas continuavam animista, continuavam acreditando na erva mate, etc. Iam lá negociar. Por quê? Porque eles perceberam também, os caciques, que a única forma de ter um grande aliado contra a colonização e a escravidão era essa relação com a Companhia de Jesus, né? Então, até o final das reduções, e principalmente até a expulsão dos jesuítas, lá em 1768, do século XVIII, as reduções, o que nós chamamos de missões reduções, era algo muito complexo, em que havia era uma cidade formada por diversos cacicados, né? Cada cidade tinha diversos cacicados, desses chegava a ter 70, 80 caciques, né? Nas maiores, tinha um forabildo, que eram os verdadeiros gestores, os corregedores, os prefeitos, as autoridades, os juízes, os procuradores, eram todos indígenas, né? E um ou dois padres, um padre e um irmão, né? Então, toda a gestão de produção, etc., se discutia, mas quem dirigia tudo, e essas relações de parentesco, as famílias ficavam um período dentro da cidade, depois iam para seus parentes. A cultura indígena se manteve nessa relação, ela só foi ampliada para mais um espaço, né? Dentro da cidade, possivelmente não tinha muito espaço para o pajé,
Mas quando, quando as famílias e as pessoas que estavam dentro da redução faziam seu itinerários aos parentescos, eles mantinham contato com toda o seu animismo ancestral, né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, as missões, os 30 povos, chegaram a ter 1.500 caciques, que era uma espécie de nobreza. Inclusive não pagavam imposto, eram isentos do imposto, porque eles eram os gestores a serviço do rei também, né? Então foi através dessa combinação de uma existência ancestral, de família extensa, se manteve as famílias extensas, os cacicados, né? Esses indivíduos não foram, essas pessoas não foram diluídas em cristãos como indivíduos, eles permaneceram parte da família extensa, né? Sempre lideradas por cada família extensa, liderada por caciques. Então, a complexidade, isso vai aparecer na Guerra Guarani muito, né? Quando os padres, num momento de crise, percebem que não têm o controle dos caciques. Existiam padres que nunca foram nas estâncias, nunca foram nas lavouras, né? Porque essa combinação do que era público, que era chamado Tupambaé, né? Ou seja, era todo o povo, né? E o Amambaé, que era justamente aquilo que pertencia ao cacicado, não era um indivíduo. Há uma tradução errada que se diz que o Amambaé era aquilo que pertencia ao índio, não individualmente não pertencia a nada, né? Ou aquilo que existia pertencia ao povo, à redução, ou pertencia ao cacicado, né? A questão, aquilo que nós entendemos como privado, era só no campo das coisas de uso. O cara tinha seu cavalo, tinha seus arreios, tinha sua faca, sua lança, sua flecha, né? A sua espingarda. Então, esta dimensão que as missões possuíram elimina completamente aquela ideia de uma abadia em que está todo mundo rezando, temente a Deus, etc. Não, era uma sociedade, né, involucrada entre a cultura indígena ancestral com o cristianismo, que inclusive em muitos espaços vai ter uma expressão de uma nova forma de cristianismo. Mais ou menos aquilo que o Darcy Ribeiro categorizou como o catolicismo crioulo, né? Ou aqui nós poderíamos chamar indígena, né? Ou então, seja, é tudo misturado. Oi? O Darcy Ribeiro trazia muito essa questão da miscigenação, né? Que é evidente, exato, né? Porque terços, rezas, pregações, velórios, os índios atribuíam também a si esse fazer religioso, né? Ou esse fazer espiritual. Eu perguntaria também o seguinte, professor, e já para o nosso deputado também, essa questão do jesuitismo, né? Sempre me pareceu também muito marcada a interpretação da experiência histórica dos 7 povos e dos 30 povos, como muito marcada pelo jesuitismo. Eu me lembro que uma época fez sucesso aqui no Brasil, um sucesso relativo, aquele filme A Missão, que é um filme de 1986, né? Robert De Niro fazendo o filme de missioneiro, né? E essa questão do jesuitismo aparecia muito claramente, né? E pela sua análise fica claro que evidentemente esse jesuitismo é uma ponta da interpretação histórica num fenômeno que é muito mais complexo que esse, né? E aí eu volto ao tema do resgate, né? Como resgatar e como presentificar essa experiência, essa complexidade indígena das missões nos dias de hoje, né? No início da nossa conversa,
o senhor falou sobre a sua experiência com a arte, com o teatro e com a literatura. E eu sempre imagino que um viés com o qual a gente pode resgatar o passado histórico é justamente a experiência da arte, né? Seria a arte, no caso, a arte indígena, sob todas as suas formas, não seria um veículo pedagogicamente potente para presentificar essa nossa história? Deixa eu aproveitar e fortalecer essa tua visão com um exemplo prático. O Pedro Hortaça e a família Hortaça lançaram agora há poucos dias um videoclipe com a música Pena Guarani. E ficou bonito, assim, né? O Pedro tá numa situação bem difícil, assim, em termos de saúde, mas os filhos o levaram até a frente da catedral, lá no sítio arqueológico de São Miguel, e geraram, então, esse clipe aí com a música Pena Guarani, fazendo uma crítica muito dura, inclusive à própria igreja, né? Que na letra diz que nem na casa de Deus tem lugar para o Guarani. E isso impactou muito a própria mídia. Eu vi repercussão positiva em vários espaços, mas também muita gente assim meio cestrosa, né? Mas bem agora que estamos comemorando os 400 anos, ele vem com essa crítica dura aí, que atinge a própria igreja, enfim. Mas eu noto que, embora seja fundamental qualquer trabalho que dê resgate histórico, memória, enfim, mas é pelo viés da cultura que se chega mais longe. Inclusive pessoas que não necessariamente vão se dedicar a ler, a escutar ou assistir um documentário, enfim, elas são atingidas pelo lúdico. E nesse caso estou citando aqui o Pedro Hortaça como uma das referências que canta em defesa dos povos originários, e até para provocar o tal nessa reflexão, né, de como nesse atual momento que nós vivemos, inclusive de tanta negação dos povos originários, tanto ódio contra eles, a gente trabalhar num Estado que cultua um folclore, né, que muitas vezes se mistura com a nossa história e nos atrapalha, inclusive, na narrativa do que é história e o que é invenção. Acho que esse aspecto, tu, inclusive, que eu sei que foi companheiro, esteve ao lado de uma grande figura da música gaúcha, que é Noel Guarani, assim como teve contato com Senair Maicá, com Jaime Caetano Brown. Acho que é importante também a tua palavra sobre essa expressão cultural dessa história toda. Bem, eu acho que essa questão afetiva ela é fundamental. As nossas gerações, elas são vítimas de uma violência histórica e do imaginário simbólica violentíssimo, né? Nós temos as duas principais elites do Rio Grande do Sul fizeram essa riqueza em cima dos bens, em cima daquilo que pertencia aos indígenas. Tanto as sesmarias, os gados, a acumulação primitiva foi os gados das reduções, que foi o capital primitivo do enriquecimento das primeiras instâncias, do mundo latifundiário. E o imigrante também. Só que, em relação aos imigrantes, nós temos algo que agrava muito, porque é algo muito recente e os imigrantes, no geral, vieram para o Rio Grande do Sul como um movimento civilizatório contra a barbárie. Então, eles foram convencidos que, pese serem servos, pobres, miseráveis, né, na Europa, muitos estavam em cadeias, muitas prostitutas. O que interessava, quem contratava as pessoas para a imigração, juntamente com várias famílias pobres, expulsas do campo, em situação de miséria na Europa, para sair da Europa e vir para a América e vir para o Rio Grande do Sul, elas tiveram que ser convencidas que elas eram os escolhidos de Deus para um processo civilizatório contra a barbárie que existia aqui nesses cafundós da América. Então, esse pessoal chegou aqui
e desenvolveu isso. Primeiro teve um embate com quem estava na terra, que eram os indígenas, né, que resistiram como puderam, mas já estavam completamente abalados porque a colônia e o império, né, já tinha feito um serviço terrível do ponto de vista civilizatório. Mas a imigração, ela vem com uma cultura e essas pessoas convencidas que elas eram a civilização. Houve uma espécie de apagamento da memória da história delas, se negando enquanto lumpen, enquanto pobre, enquanto camponeses, etc. E chegam falando em Rio Grande do Sul, são colocados em territórios indígenas, né? Em territórios indígenas. Primeiro, muitas vezes foi necessário faxinar esses lugares, né? Entregar para a iniciativa privada, que contratava os bugreiros, que eram assassinos, né? Que iam matar as crianças, faxinar significa limpar o território. Essas pessoas faziam isso. Mas, ao mesmo tempo, é um povoamento, o povoamento imigrante é um povoamento que tem uma culpa. Essa culpa é a culpa de uma espécie de martírio, mesmo que tenha negação. E ela vai se alimentar, obviamente, se sabe que todo projeto de colonização, que envolve a pequena colônia, a pequena propriedade, ela vai dar certo na primeira, segunda geração e depois a falência do processo, ele vai se dar porque muitos vão acumular a terra dos outros, vão vender muitos filhos, outras formas de produzir, etc. Tudo isso que a gente conhece. Então, em cima dessas populações que têm um modo de vida que necessariamente não é o acúmulo, é o viver, é o produzir para viver e viver com as suas crenças, se relacionando com a natureza, etc. Né? Então, essas pessoas começam a ser culpadas também pela inviabilidade estrutural do próprio sistema, né, em que os imigrantes foram colocados. Isso vai ser reproduzido depois de duas formas, né? Uma forma que é a negação de todos os direitos, da continuidade àquilo que se fez na colônia, no Império, e a República foi terrível com isso, né? A República, entre outras coisas, as florestas públicas, né, foram tiradas dos indígenas e depois loteadas para reforma agrária muito contenciosa, assim, sempre com conflitos, né? Mas isso vai se expressar mais do ponto de vista do imaginário ideológico como racismo. Então, nós temos aí três gerações, mais ou menos, no mundo imigrante, que reproduz essa barbárie humana, que reproduz o que tem de pior na humanidade, que é o racismo. Como é que você resolve isso? Eu tenho observado aí nos últimos 20 anos relações da afetividade que vem muito pelas escolas, com os estudos de família, né? Que as pessoas começam a descobrir que aquele diploma, aquele brasão que é colocado na sala, na verdade, não descende do nobre europeu, mas, na verdade, você dizer que é de Métis, de Paula, os sérvios tinham os nomes dos lugares ou as suas profissões, né? O seu sobrenome significa sapateiro, serralheiro, ferreiro e assim por diante, né? Então, todo esse pessoal são descendentes de servos, né? Então, como o nome era dado pelo lugar, o nome do nobre, do conde, do duque, etc. Né? Até hoje, eu sou gente do fulano de tal, eu sou gente de tal querência. Os Silvas e os Souzas da nossa selva do Rio Grande do Sul. Então veja o seguinte, ó,
Nos últimos anos, está tendo, através de trabalho nas escolas, das histórias de Uhum. família, né? Não há problema nenhum de origem, o problema é você, sempre que você mente e falseia a sua história, né? Você, psicologicamente, você fica um sujeito muito frágil porque você está em cima de uma mentira e está formando aquilo que você acha o teu caráter, né, por um engodo. Então, as novas gerações estão começando a ter uma relação que eu chamo a necessidade da afetividade, né? É perceber o que está em nós que é indígena, absolutamente Hum. indígena, né? Quando eu como milho, quando eu tomo banho, quando eu tomo um mate, eu tenho que saber que esse mate aqui me coloca numa história de, no mínimo, 4.000 anos. Né? Quando eu acho muito boa uma salada de tomate, acho delicioso o feijão, tem que saber quem inventou isso, os remédios, as ervas, com quem os próprios imigrantes Hum. aprenderam. Né? Então, nós temos sem falar o seguinte, uma gente pode usar a palavra escrota, Claro. os Sim. terroristas. Nós temos na área política terroristas que andam pelo interior, está lá o pobre do colono, trabalhando com a família, tentando enfrentar todos os problemas, e chega esses caras, candidato a vereador, a deputado, a senador, etc., com o terror. Os índios vão invadir a tua terra, vão tomar tudo que é seu, vão estuprar as suas filhas, etc. Percebe? São terroristas, né? Não tem, tem todo um processo legal do reconhecimento da terra, tem toda uma formatação de processos, né? Não tem nem índio para ocupar todas essas terras, né? Então, esse terrorismo é muito comum no interior, né? Os relatos são variados, né? E porque é muito fácil, né, falar de índio morto, É. homenagear índio morto. Sim. Né? O nosso problema é fazer essa ligação com os povos indígenas, com os índios Que que estão ainda aqui. estão Com, aí. com os índios do Índio, presente, estou né? usando É. carinhosamente índio, mas o termo correto é indígenas, povos ancestrais, né? Porque eles são a nossa ligação. Quando eu vou ali para a Serra de Camaquã, ver um choque de erva, fazer erva, eu olho para aquelas crianças destacando as folhas, etc. Ali, eu estou vendo um gesto de 4.000 anos, né? Eu estou vendo uma sabedoria. E aí o sujeito ali está preocupado com quantas jamantas de erva mate o herveiro está preocupado, vai vender, É, né? Vai exportar, não essa quer saber frase é da bem. onde, quem lhe deu isso, né? Da onde vem isso, a sabedoria, e ainda fala mal dos indígenas, É, o senhor fala sobre né? São afetos, né? vagabundos. Não, eles vivem do modo, né, que é o modo deles. Eles sabem do que querem do seu cotidiano, eles sabem o que querem eles têm direito à escolha de futuro, né? E isso tem que ser respeitado. Em tempos como os nossos, né, em que se faz uma ódia a tudo que é jovem, tudo que é moderno, tudo que é disruptivo, como se diz hoje em dia, nós te ouvimos aqui falando sobre o respeito, né? E também o resgate da memória, né? E a necessidade da memória, né? A importância da memória numa sociedade como a nossa que vive a experiência da não memória, da memória curta e talvez até da ausência dessa memória. E o historiador é esse resgatador da memória, né? Da memória coletiva, inclusive, que é o trabalho que tu fazes aqui. E eu sempre me inquietei muito, eu acho que o professor Jefferson também vai ter esse sentimento, né? Em relação a um certo déficit em relação ao estudo da história gaúcha no Rio Grande do Sul. Como professor, que já fui muito tempo, né? E como é que tu vê esse quadro hoje em dia em relação a ao estudo da história do Rio Grande do Sul
nos currículos escolares, na experiência escolar em geral? Nós temos uma dicotomia muito grande, muito acentuada, né? E que é uma certa duplicidade na narrativa da história. Essa duplicidade ela vem de dois setores, até daria para dizer um terceiro setor, né? Nós temos muitos historiadores que são mais memorialistas, mais de afirmação das suas regiões, que é também um trabalho importante, porque terminam coletando informações em que pese não incidirem criticamente muito no seu cotidiano. Nós temos academia hoje, as universidades no Rio Grande do Sul, e também de fora do Rio Grande do Sul, com pesquisas impressionantes, com trabalhos substanciosos, né? Só que ainda tem um viés entre pares, né? E esse trabalho da academia, então, ele é introjetivo, né? Ele é uma espécie do núcleo, né? Do núcleo acadêmico em que debate muito, produz muito, né? E tem muita dificuldade de sair para fora, né? Envolve questões de narrativa, de linguagem, etc., né? Talvez eu tenha mais uma certa facilidade, né? Porque não é para me gabar, mas eu sempre escrevi bem, né? O senhor foi Eu jornalista antes também, de formação também, né? eu sou, eu sou jornalista, mas a minha formação autodidata mesmo é literatura, né? Fiz muitos anos teatro, né? E o Teatro Universitário Independente de Santa Maria, fiz muita crítica de arte e etc. Então, a linguagem sempre foi uma preocupação, porque nas artes, né, nas técnicas, por exemplo, tanto de laboratório, em teatro, teoria da literatura, etc., a construção do personagem é fundamental. Então, porque só funciona nas artes os personagens que ficam dentro dos limites do que é possível ao humano, né? E essa historiografia, digamos, laudatória, ela, toda vez que você aplica esses conhecimentos de construção do personagem para a descrição dos seus heróis, eles extrapolam o humano, né? Então eles vão para um mito, eles vão um heroicismo caduco, que não tem vinculação a não ser para a laudação. E esse é um problema sério que nós temos na historiografia. E essa visão do Rio Grande é uma visão que domina os meios de comunicação no geral e domina principalmente um poder, né? Porque o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que possui o que nós chamamos de uma cultura cívica, do ponto de vista da historicidade, ou seja, há um padrão tradicionalesco que define, digamos assim, o que seria a história do Rio Grande do Sul, considerando o Rio Grande do Sul como um grande latifúndio, uma instância, né? As classes sociais são bem simplórias, né? Uma hierarquia, o patrão, o capataz, falta capataz, peão, né? E essa hierarquia, digamos, de uma propriedade privada que não corresponde à complexidade do que é a sociedade, né? E é por isso que é uma das questões que nós temos muito séria de não compreensão do que foi a experiência missioneira e principalmente a grande herança, a grande contribuição que
dos povos indígenas para a formação do rio-grandense, né? O primeiro gentílico a surgir no Rio Grande do Sul, por exemplo, fora mesmo dos povos indígenas, são os caboclos, que são os indígenas com todo o resto, principalmente com o resto do Brasil, com negros, com espanhóis, com portugueses, com franceses, etc., né? Nós temos, por exemplo, assim, só para dar uma ideia, mais de 60 alimentos que são do nosso cotidiano, que são invenções indígenas. Vem da hortifruticultura Impressionante. indígena, né? Feijão, tomates, etc. Toda essa herança não tem que ser computada, porque são invenções humanas, né? Eles teve um gerenciamento, gestão disso durante séculos, né? E fora isso, nós temos principalmente para uma região que uma região de colonização, de migração, etc., nós temos uma grande contribuição indígena que não é referenciada também, que é a higiene do corpo, né? A gente aprendeu a tomar banho com os indígenas, Aprendeu né? que tomar banho com os índios, né? É verdade. Né? Essa higiene do corpo é fundamental. E o principal capital que nós temos, por exemplo, de mercado internacional, etc., né? Ao mesmo tempo que era uma bebida, servia para os rituais, para a casa de reza, tinha vários usos, era remédio, era, né, hábitos, costumes. Isso aqui é o mate, né? O Kaamini, que envolve uma grande tecnologia, um grande conhecimento, possivelmente é uma invenção indígena, né? Por séculos e séculos, viveu entre os indígenas do Rio Grande do Sul ainda continuam fazendo o carijo, que é toda uma tecnologia desenvolvida há séculos, né? A gente pode calcular aí em torno de 3.000 a 4.000 anos a presença do mate, né? Eu não falo chimarrão, porque o chimarrão é um negócio Sim, já meio é um cultural, enfeite. Já é um enfeite, é? uma coisa mais urbana, Sim. Mais cotidiana, né? urbanizada? É mate, porque e eu tô numa agora até bastante influenciado aí com os 400 anos das missões, que foi uma experiência civilizatória impressionante. Eu comecei há 3 anos atrás, além de todos esses trabalhos aí que vocês mostraram, muitos artigos, etc. Eu comecei a escrever a história da erva mate, né? Ou a erva mate na história. Então, o primeiro livro saiu há 3 anos atrás, agora está em preparação o Fronteira. segundo e mais dois, né? É um livro aí de 600 e tantas páginas, que se chama Mateando os Ervais dos Povos Indígenas, História da Erva Mate e do Chimarrão. Tem que botar aqui Qual é a editora, professor? Oi? Qual é a editora? Editora Méritos. Faz parte da minha coleção a Ah, da História da coleção. Fronteira, que, que, Sim. que eu estou escrevendo a história do povoamento, principalmente dos 2 primeiros séculos, 3 primeiros séculos, e vai sair mais um volume agora da história da erva mate, né, que vem até o século XIX, e depois, para o ano que vem, também está programado, principalmente aí junto com o grande projeto Missões, e 2 livros, um sobre a Guerra Guaranítica, né? Um livro que vai em torno de 400, 500 páginas, né? Não está bem definido, com muita cartografia, iconografia, e também um livro pegando os sete povos, que são os bens. Ninguém fala dos bens que os povos indígenas possuíam, né? E nós temos uma documentação muito vasta sobre isso. Por exemplo, foram eles que começaram a criação de gado, o Sim. pastoreio, Uhum.
muitos produtos, a lavoura, inclusive o arroz foi trazido por eles, começou nas missões, né? Através dos jesuítas que trouxeram sementes, possivelmente da Ásia, né? Então, essa grande produção também na agricultura, da erva mate, são referenciais importantes. E um dos volumes que eu estou em fase de terminar também é, vai tratar dos bens. O que foram esses 30 povos, esses 7 povos, os demais povos que tinham instâncias, né? Então, se baseando muito em documentação, muito nos inventários, nos registros, né? É de abismar assim que toda a tecnologia que até hoje está aí, né? A produção, por exemplo, de erva mate, as pessoas não se dão conta, né? Que a gente chama erva, mas na verdade não é uma erva, né? O que nós chamamos de erva mate são galhos, folhas de uma árvore que dá até 30 metros de altura. Então, foi necessário que o conhecimento indígena, principalmente os Gs meridionais, em todo o Planalto, que vem lá do norte do Paraguai, do Mato Grosso do Sul, até aqui a costa da Lagoa dos Patos, foi preciso que esses povos, através da observação, do conhecimento, desenvolvessem uma tecnologia que é a tecnologia que nós usamos até hoje. Como é que se faz erva mate? Como é que esses pajés, esses caciques, esses velhos indígenas, observando as árvores, concluíram que daquela árvore, dos galhos daquela árvore, poderia se fazer uma, digamos assim, uma erva, né? Tem que ter uma intermediação tecnológica aí, que pudesse ter infusão, que pudesse se transformar nessa bebida para beber. Mas não só a bebida. A erva mate ela foi usada de várias outras formas também, como o rapé, por exemplo, para os cerimoniais das casas de reza, né? Mas para nós, assim, que estamos aí usufruindo desse bem indígena, né? Tem que compreender o seguinte, que eles observando essas árvores, primeiro tiveram que cortar os galhos, e tantas árvores, por que essa? Né? Fazer o sapeco. O que é o sapeco? Né? Passar pelas labaredas sem torrar, só fazendo, digamos assim, numa linguagem popular, despertando alguns componentes fundamentais da erva mate, depois desidratando ela em geral, depois vai para o cancheio, que é destacar as folhas, né? Destacar as folhas, quebrar que ainda tem, porque a diferença indígena, o indígena fazia a erva, a pura folha e a erva de pau, né? Que é com o talo. Né? E depois disso vai para o soque, só então vai virar o que a gente chama de erva, mas na verdade não é erva, é um pó produzindo com uma tecnologia ancestral. Né? Você não, você não vai lá na natureza e destaca, colhe um tipo de erva, como são as ervas da classificação que existe na flora, né? E sai tomando mate. Tem todo um trabalho humano sobre isso. Os próprios ervais nativos eles foram reproduzidos, né? Porque o pé de erva ele não, ele precisa de uma ele precisa de uma incidência sobre as sementes para que ele venha a florescer, tá? Venha a florescer. Então, digamos assim, o pessoal aí da agronomia e tal, que trabalha com isso, nós temos uma tecnologia muito grande. Qual é o problema? Até o final do século XVIII, não se conhecia a quebra da dormência da semente da erva mate. Se você pegar a semente da erva mate e plantar, ela não nasce. É preciso ter
um acidente, digamos assim, uma interferência que é chamada quebra da dormência. Isso, no geral, era feito pelos animais, por macacos, por sabiá, por pássaros, que a acidez do estômago quebrava essa dormência e o núcleo poderia florescer, né? Os índios, de tanto observar isso, percebiam, né, através do seu cotidiano, então, aquelas, a- sementes que se transformavam em mudas na natureza, eles iam coletando, reordenando em Uhum. herbais. E é Sim. isso que os colonizadores herdaram, entende? Então, muitas vezes o pessoal se referia aos herbais nativos, mas esses herbais, na verdade, tinham um trabalho humano, Mano, né? De já. manejo, né? Então, Aproveitando essa tua abordagem, eu li certa feita que os padres se incomodavam quando os índios percorriam longas distâncias até os ervais para Uhum. coletar a erva e orientaram que eles fossem organizados mais próximos das reduções, porque nesse período que eles saíam também ocorria muita, entre aspas, aqui indisciplina na visão dos jesuítas, fugindo dos ditames da catequese. Essa informação procede de ter sido um dos elementos a aproximar para trabalhar mais aos olhos dos próprios padres? Ou de certa forma, mas é por uma questão de produção mesmo, de porque economia? as reduções elas precisavam produzir muita erva mate para Hum. colocar no mercado, porque a forma que a negociação que os jesuítas fizeram com a coroa para livrar os indígenas da servidão e da mita, que era um trabalho Da mita, trabalho servil. servil temporário, era que eles se transformassem em súditos, ou seja, em cidadão, né? E para isso eles precisavam pagar taxa e em dinheiro. Então eles tinham que ter um produto que pudesse vender no mercado e pagar um imposto, que seria uma espécie de imposto de renda, né? Que para os homens de 18 a 50 anos. Então você imagina, então é por isso que através da Companhia de Jesus vai se colocar empórios em várias cidades chaves da América, na Europa, etc., e exportar essa erva mate, né? Mas essa erva mate, já nos primeiros tempos, ela vai aparecer não só como um uso indígena, mas o grande mistério da erva mate era o seu poder de cura, como remédio, né? Porque a gente sabe que nos Cura? séculos 16, 17, atualmente, você comia muita carne de caça e peixe, né? Então, principalmente os homens, as pessoas em geral, possuíam o ácido úrico elevadíssimo, né? E a erva mate surge como o Olha aí. remédio da salvação, digamos assim, daquelas dores insuportáveis que as pessoas sentiam, os nobres que não podiam caminhar, reis que tinham que ficar com as pernas para cima, A etc. gota. Então a erva mate ela entra na Europa muito como um remédio, como um chá que as pessoas tomavam, né? Então, mas ela tem várias. Qual é que era o problema da produção da erva mate? Que durante um século, praticamente, os missioneiros ficaram produzindo somente nos herbais nativos e nesses herbais remanejados, porque também a erva mate ela precisa de terras altas, né? É. Ela pertence à flora da floresta subtropical, né? Eu costumo dizer a maior, a maior bobagem histórica que nós temos no Rio Grande do Sul é dizer que a erva mate é coisa de gaúcho, né? Gaúcho nunca produziu erva mate. Não é Gaúcho é coisa de um grupo gaúcho, então, professor? da Pampa,
E a Pampa não produz erva mate, né? O gaúcho sempre foi um consumidor. Quem produziu erva Ah, mate foram os indígenas e os caboclos, né? Então, ah, esses homens de campo, do Pampa, etc., gaúchos, não gaúchos, né? Nunca produziram erva mate, né? A erva mate ela é natural se a gente pegar aqui a costa da Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, do Herval, né, da Serra do Herval, o nome é por isso, porque era um Herval, aqui era um dos hervais do povo de São Borja, imagine a distância, né? Na Serra do Camaquã, até hoje, nós temos duas, três aldeias de Guarani que produzem erva mate, dá para lá comprar direto, assistir como é que se faz, né? E ainda estão aí, basta a visibilidade Aquela que a região gente lá queira. também de Palmeira das Missões, que Sim, até hoje Alto Uruguai. cultiva É. muito. E não só os Guarani, herdaram dos Guarani, nós temos as regiões de quilombos com produtores importantes de erva mate. Essa erva tradicional possivelmente começaram antes que os colonos, imigrantes, a produzir, foram os quilombos também, né? Que eu vou fazer uma fabricavam. aproveitando, professor, já que fez a referência dos quilombos, eu não desconhecia esse aspecto da produção de erva mate em quilombos, né? Para mim é uma novidade essa questão assim, e até mesmo esse caráter tão complexo, né, digamos assim, da cadeia produtiva da erva mate que o senhor descreve, né? Agora, haveria então uma relação entre essa população quilombola e a relação com a população indígena ali no contexto das missões, ou majoritariamente, quando falamos em missões, falamos basicamente na presença indígena ali? Não, nós temos uma presença desde o século desde o século XVII. Nós temos relações de descendentes de africanos com a região missioneira, né? E claro que não assim muito expressivamente, mas principalmente no período da Guerra do Paraguai, a gente sabe que as tropas brasileiras foram formadas assim, pelo índice elevadíssimo de negros, né, cafusos e etc. Grande parte desse pessoal não retornou. Ele ficou pelo caminho, principalmente no Alto Uruguai, no oeste catarinense, né? E curiosamente eles não possuem essa característica que se costuma usar normalmente do negro cimarrão, aquele que não era doce, né? Chimarrão significa isso, já podemos ligar aí com a erva mate missioneira, né? Os imigrantes e os urbanos que começaram com esse negócio a achar muito amargo, por exemplo, né? O termo chimarrão significa aquilo que não é doce. Então, o escravo chimarrão era o escravo que fugia do seu proprietário e não se submetia, né? Muitos quilombos não são formados por escravos, mas sim por homens livres ou homens que eram escravos de ganho, vários Ou que não tipos, tinham alguma mesmo forma. nenhum local para ficar e acabavam organizando comunidades ali. Sim, às vezes até por desertares, etc., eles iam, e geralmente, ou eles constituem esses quilombos com mulheres negras, mulheres mestiças ou mulheres indígenas, né? É por isso que a gente olha aí o Alto Uruguai, o Oeste Catarinense, o Paranaense, né? São caboclos no geral, assim, mas a gente vê, né? A distinção, a grande distinção de fenótipos. Quero agradecer ao Tal pelo tempo, pela aula que está Aula. transmitindo aqui para nós todos.
para nós é bem importante a tua participação, inclusive a gente continuar estimulando a leitura, por isso no final aqui vamos mostrar várias obras que são fundamentais. Esse trabalho teu sobre a erva mate e vários outros temas, né, que a gente tem carência de conhecimento, nos ilumina muito aqui dentro da Assembleia Legislativa. E como eu falei, a gente vai ouvir também, obviamente, várias lideranças. Temos o Estado com lideranças indígenas, para elas também, sim, embora o formato de fala já tem que se adequar, mas para dar um exemplo, tal, agora no dia 5 de setembro, dentro da Expo Inter, nós teremos 2 lideranças indígenas falando para autoridades sobre a visão que elas têm a respeito dos 400 anos, então, das missões jesuíticas guaranis, na fala de lideranças guaranis. Então, vão estar ali o Ariel, que é um líder jovem, né? A Patrícia também, professora, que ensina os seus pares a não só ler, mas escrever em Guarani, para a gente também se colocar numa posição de humildade, né? Não só querer falar sobre uma história que tem os personagens vivos aí para testemunharem e apresentarem a sua linha de raciocínio, a sua defesa. Então, muito obrigado mesmo por tudo que tu tens feito, né, em memória do Rio Grande do Sul, e nesse caso também a dedicação aqui ao nosso espaço do ProsaCast. Queria agradecer também a presença do professor doutor. Em tempos de fake news e outros tempos de memórias rasas e de ataques, né, ao trabalho intelectual e ao trabalho dos professores em geral também, é muito significativo para nós a presença de um professor doutor da nossa querida Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da onde eu também saí, mas na verdade eu tenho certeza que o mate será tomado diferente a partir dessa aula que nós recebemos do professor doutor Talgolim. Esse foi o ProsaCast, uma iniciativa do gabinete do deputado Jefferson Fernandes. Nos acompanhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal também. Inscreva-se no nosso canal. Esse programa será transmitido no nosso canal do YouTube com todas as referências históricas que o deputado aludiu aqui. Lembrando sempre, né, como diz o professor, nos ensinando aqui, né, a nossa memória é feita de afetos e os afetos que nos afetam. Muito obrigado. Até mais. Valeu, Tal. Ok, um abraço a vocês. Valeu. Obrigadão.